Com todo o respeito que eu tenho aos profissionais Paulo Rogério Pinheiro, Arley e Edminho, vocês só podem estar de sacanagem, né? A demissão do Armando Evangelista é o decreto do que foi a temporada do Goiás em 2023. Porque foi um treinador que veio no meio da temporada para tentar solucionar os problemas do Goiás, que todo mundo sabe, e entrega a equipe onde pegou, na zona do rebaixamento. Só que há muita diferença da equipe dentro de campo nas mãos do português com que o clube apresentava, principalmente no início do Campeonato Brasileiro. Senhor Paulo Rogério Pinheiro, senhor Arley e senhor Edminho, vocês estão muito próximos de atestar o rebaixamento do Goiás Esporte Clube para a Série B. E óbvio que não havia garantia de que o Goiás iria permanecer na Série A com o Armando Evangelista. Óbvio que não. Futebol não é uma ciência exata. Mas ao você demitir um treinador que conseguiu transformar um clube, um time tão competitivo, jogando de igual para igual, com elencos muito caros, e não só do futebol brasileiro, mas também do continente sul-americano, contra Flamengo, contra Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras, nem sempre conseguiu os resultados positivos, mas sempre, nas mãos do Armando Evangelista, foi um time competitivo. Você pode discordar de algumas decisões do Armando, assim como eu já discordei, inclusive quando o Palácios retornou, né? Ele que foi afastado pelo Armando, não estava nos planos do Armando. E aí surgiu aquela informação de que ele iria para o Atlético Goianiense, que iria para uma outra equipe, eu não lembro agora se era o Mirassol ou o Guarani. Não deu certo, ele retornou. Eu falei, cara, a minha opinião é que o Palácios tem qualidade para jogar, tem qualidade para ser titular. E o Armando, no primeiro momento, deixou ele no banco de reservas e depois colocou ele como titular. E foi uma decisão do Armando em que eu não concordei. Mas é normal, cara. Eu posso não concordar com algumas escolhas dele, você pode não concordar com algumas decisões dele, o seu amigo a mesma coisa, o seu pai a mesma coisa, qualquer pessoa. As pessoas pensam diferentes, cara. Então é normal que tenha essa divergência em pensamentos e em opinião. Só que nenhuma decisão que o Armando teve foi algo absurdo. Nenhuma. Todas tinham uma linha de raciocínio que era o bem do Goiás, que era manter o Goiás competitivo. E quando chegam esses três profissionais e anunciam de forma oficial a saída do Armando Evangelista, a minha opinião é que a permanência do Goiás no Campeonato Brasileiro fica cada vez mais difícil. E eu não tô querendo dizer da capacidade da instituição. Eu tô falando da capacidade do rompimento do trabalho e do que esse elenco pode apresentar com um possível novo técnico. Que não se sabe quem será, né? Vai ser o Emerson Ávila, que é o auxiliar permanente do clube? Vão trazer um outro treinador? Ainda não há informação. Só que assim, ao meu ver, cara, ao você tirar o Armando Evangelista, você rompe esse trabalho e você traça uma linha e fala, puta, cara, eu não vi a evolução, vamos mudar. Só que, cara, faltam 4 ou 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, o Armando tinha contrato até o fim do ano. Acham mesmo que uma possível troca vai fazer o Goiás ganhar possivelmente todas as partidas e se livrar do rebaixamento? Porque vai ter que pagar uma multa rescisória, né? Há a informação de que são 2 milhões de reais, se eu não estou enganado. Só para ter uma ideia, o Goiás gastou em contratações nesse ano 500 mil reais. Foi a equipe que menos gastou em números, né? Em grana, na elite do Campeonato Brasileiro. 500 mil reais. E agora vão pagar a multa de 2 milhões de reais pro Armando? Para demissão dele? Faltando 4 ou 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro? Qual que é o sentido nisso? Esses outros os 2 milhões de reais que supostamente vão ser pagos por Armando,
Não poderiam ter sido investidos no meio do ano para contratações? Porque se a gente for analisar o elenco do Goiás, com todo o respeito a todos os jogadores, a todos os profissionais que eu sempre tenho, é o pior elenco tecnicamente da elite do Campeonato Brasileiro. Isso, mas não tenha dúvidas, a gente está batendo aqui na tecla desde o início do campeonato. E o Armando tornou essa equipe muito competitiva. Ah, mas Vini, o Armando teve parcela nas contratações do Goiás nesse meio do ano. Gente, vamos ser bem sinceros, vamos analisar com calma. Anderson Oliveira, João Magno, Matheus Babi, Alano, que mais? Meritão. Vocês acham que esses caras eram a primeira opção do Mister? Vocês realmente acham que o Armando Evangelista chegou, ó, como primeira opção eu quero o Alano para ponta direita. Como primeira opção como centroavante eu quero o João Magno. Como segunda eu quero o Matheus Babi. Como primeira opção para ser um meia que possa atuar aberto, eu quero o Anderson Oliveira. Vocês acham mesmo que a primeira opção do Armando Evangelista eram esses caras? O Armando chegou aqui, viu a situação financeira do clube, ou talvez outras situações, que eu não vou entrar no mérito, e com certeza ele deu outros nomes à frente. Esses caras eram a terceira, a quarta, a quinta opção do Armando. Dificilmente esses caras eram a primeira opção, e eu vou bater, e eu vou ter certeza aqui que eles não eram a primeira opção de indicação do Mister. Só que eram jogadores que vieram, foram jogadores que vieram. E o que o senhor Paulo Rogério Pinheiro, Arley, Edminho esperavam desse elenco? Que fosse um elenco que fosse se classificar para a Sul-Americana com tranquilidade? Que fosse uma equipe que não fosse lutar contra o rebaixamento? Uma hora a conta chega, gente. Se você não tiver um investimento, por mais que o treinador seja muito bom, que o Armando Evangelista é, e por mais que os jogadores estiverem empenhados a aceitar a ideia do técnico, não vai rolar, cara. Falta qualidade. A gente está falando do Campeonato Brasileiro com a maior qualidade e com a maior competitividade dos últimos anos. E disparado assim. Não à toa tem tantos jogadores bons atuando por aqui. Craques que fizeram história, lá, inclusive lá no futebol europeu, em grandes centros, disputando o UEFA Champions League. Jogadores de nível de seleção. E uma competitividade muito grande, não só na luta contra o rebaixamento, para a vaga na Sul-Americana, para a vaga na Libertadores, e também por título. E vocês acham mesmo que com esse elenco o Goiás iria ter uma certa tranquilidade na Série A? Se não fosse o Armando Evangelista, o Goiás tinha caído já, em último. Sim, mas não tenha dúvida, eu não tenho dúvida disso. O Goiás já tinha caído se não fosse o Armando Evangelista. Não tinha conseguido pontos, de certa forma, inacreditáveis. Ainda bem, né? Que conseguiu. Dificilmente o Goiás vai permanecer na Série A após essa decisão, cara. Porque é o rompimento de um trabalho que poderia ser pensado com um pouco mais de calma. Porque pelo que foi entregue pro Armando, foi muito pouco para ele desenvolver um trabalho melhor. Material humano. Qualidade muito abaixo. Elenco mal montado, desequilibrado. Jogadores do meio pra frente com uma qualidade técnica muito ruim, cara. Que não tem a capacidade de decidir jogos, pelo menos um jogo. Muito abaixo realmente. E esperavam o quê, cara? Que o Goiás fosse garantir uma vaga na Sul-Americana? Desculpa, cara, eu não consigo concordar com essa opinião, com essa decisão, desculpa. É claro que você vai... É normal você divergir opinião, você não concordar com uma coisa, com outra coisa ali. É normal, nenhum treinador é perfeito. Se viesse o Guardiola, se viesse o Jürgen Klopp, Ancelotti, Antônio Conte, qualquer treinador, eu, você, nosso amigo, nosso companheiro de trabalho, vai divergir da opinião dele, vai concordar ou discordar, é normal. Mas nenhuma decisão dele foi absurda. O que foi absurdo é essa decisão dos caras que comandam e que dirigem o Goiás.
É inacreditável, vocês só podem estar de brincadeira.